7.000 pessoas são atendidas na AACD de Porto Alegre todo mês. A Associação de Assistência à Criança Deficiente possui a maior oficina ortopédica do estado, certificada pelo Ministério da Saúde para a produção de aparelhos e acessórios ortopédicos. Por mês, são confeccionados cerca de 500 equipamentos sob medida para crianças e adultos que procuram atendimento na instituição. A grande maioria das nossas crianças hoje, e adultos também, mas falo pela fisioterapia infantil principalmente, praticamente 100% necessitam de ou AFOS, que são o que a gente chama aqui de goteiras, que são órteses para posicionamento do pé, tutores longos, pacientes que necessitam ser mais estabilizados, mas a grande maioria dos pacientes necessitam de órteses para potencializar sua função e melhorar a função. Uma equipe multidisciplinar atua diariamente para que os pacientes que utilizam próteses ou órteses se adaptem mais facilmente e voltem a realizar suas atividades diárias com mais autonomia. Desde o momento que ele entra na CD, ele é avaliado, inicia no setor médico, depois pela equipe multidisciplinar, depois ele passa para a equipe que vai fazer o atendimento dele continuado. E então, assim, tudo que a gente faz em equipe. Começamos com um período de adaptação. Muitas vezes eles não têm noção de como colocar. Então, já quando eles recebem na oficina, o técnico ortesista, ele ensina como colocar, dá algumas recomendações, e quando ele chega na terapia, que normalmente ele não tem a alta, ele já começa direto, Então nós começamos a enfatizar como ele coloca sozinho, porque é o objetivo que ele coloque o mais independente possível, Porque a gente quer isso, independizar esse paciente, a fim de ele não precisar estar pedindo ajuda para colocar a prótese, Então, a gente começa com toda essa adaptação, ensina, depois começa com treino de marcha. Muitas vezes eles têm medo, então a gente nem consegue começar com o treino de marcha, então a gente começa bem atrás, lá no ficar em pé, transferir o peso. Aí depois se começa treinos em barras paralelas, andador, muleta, com o objetivo o melhor possível, assim, de uma muleta só, e às vezes sem muleta nenhuma, dependendo do nível de amputação, se consegue e muito bem. Desde exercícios bem simples, que para nós parece muito simples, mas para eles às vezes é muito difícil. Então, se começa com reforço muscular, que previamente à aquisição das próteses e órteses, a gente já entra com esse tipo de atendimento. Então, exercícios específicos de fortalecimento, de alongamento, depois o colocar em pé, se precisa de algum tipo de acessório para facilitar. Então, nós começamos com andadores ou outros tipos de acessórios, como talas de lona, o paciente que já está melhor, muletas. Então, se começa a colocar em ortostase, o em pé, para ensinar esse paciente a colocar de volta o peso naquele membro que ele ficou tanto tempo sem ter a carga corporal ali. E depois a gente evolui para subida de escadas, simular uma subida num ônibus, que é uma queixa muito frequente, treino na rua, a gente sai com o paciente na rua, no estacionamento, que tem bastante obstáculos, brita é uma coisa que a gente utiliza bastante, essa parte proprioceptiva mesmo, e até que ele chega no momento em que ele não tem mais queixas, muitas vezes da colocação da prótese, de dor no uso, enfim. Porém, às vezes a gente nota na terapia convencional que ele está com um pouquinho de medo de largar uma muleta, ou ele se sente, às vezes, um pouco lento para atravessar uma rua. Então, aí a gente utiliza alguns recursos que nós temos de reabilitação virtual, aí jogos específicos que nós utilizamos para agilidade mesmo, agilidade, apoio unipodal.
Então, né, aí a gama de jogos é enorme, vai do conhecimento mesmo de do terapeuta que está ali responsável pelo paciente, conhecer os jogos que vão proporcionar, né, o que se precisa no início, até os jogos de dança, que aí o paciente ganha ritmo, velocidade, enfim, aí o céu é o limite, né? Em alguns casos, aparecem barreiras que precisam ser derrubadas para que o processo tenha sucesso. A órtese, na verdade, ele é uma extensão, né, da reabilitação, e vai ser uma extensão do corpo do paciente, né. Na verdade, assim, a gente, com o treino, a gente acaba mostrando que vai ser útil para a vida dele, né. Então a órtese acaba sendo um pouco mais fácil essa adaptação do que com a prótese, né. Com a prótese o paciente, ele acaba de uma forma automática utilizando, né, de vários recursos do dia a dia sem o uso dessa prótese. Com o uso dessa prótese ele acaba realizando as tarefas do dia a dia num tempo maior, que é toda uma adaptação, né, do uso dessa prótese, do uso da musculatura. Então a prótese ela acaba demorando um tempo maior e até a gente tem um grau maior de desistência do uso por conta dessa barreira mesmo, do paciente acabar se adaptando ao novo, né? Aquele membro que ele foi amputado, ou aquele membro que realmente ele já nasceu assim, então ele acaba fazendo as coisas do dia a dia da forma que ele aprendeu, né? Prótese para o adulto, ele já acaba, tipo assim, ele tem mais maturidade para perceber que, bom, eu vou utilizar, mas de uma forma, né, mais funcional, porque eu preciso voltar a trabalhar, né, mas a prótese funcional ainda é um pouco mais resistente, e a estética tem algumas pessoas que ainda preferem, assim, né, só para colocar, às vezes o uso de uma blusa, né, o uso de um casaco, acaba facilitando. Quando falamos em adaptação da rotina diária do paciente, a família tem um papel fundamental por estar junto com essa pessoa por mais tempo do que a equipe multidisciplinar. Eles vêm uma vez por semana para atendimento, durante 40 minutos. Então, nesses 40 minutos, a gente procura sempre estar treinando alguma questão. Vestuário, alimentação, higiene, alguma questão de grafismo, né, para a escola, uso de tesoura. E o que acontece? A gente acaba trazendo esses pais, né, os responsáveis, para dentro da terapia, para mostrar o quanto é efetivo esse tratamento e o quanto é importante deles estarem fazendo fora, né? É muito mais importante o fora, que eles têm toda uma semana ainda para treinar, e aí retornam com a dúvida: olha, Tati, não deu essa órtese, não ficou boa, essa adaptação a gente não conseguiu, acho que vai ter que rever. Então eles trazem de volta, né, essa questão do treino que a gente já tem feito, e assim, porque a realidade deles também é outra, né, em casa é outra. Então a gente tem toda uma estrutura aqui para estar fazendo as coisas, e quando a gente conversa com os pais, por isso que é importante essa avaliação inicial, né, de estar conhecendo bem a família, de estar conhecendo a casa onde mora, como que é. Às vezes tem pessoas que têm um acesso super difícil, né? Então a gente também, não adianta a gente prescrever uma cadeira de rodas mega ultra e o paciente não conseguir chegar em casa com a cadeira, né? Então é extremamente importante, assim, a família para o processo de reabilitação. Nos seus 17 anos, a ACD já realizou 1.800.000 atendimentos. Mais de 77 mil pacientes gaúchos receberam aparelhos produzidos pela fábrica ortopédica e passaram pelas mãos das equipes de fisioterapia e terapia ocupacional. A maior recompensa é quando o paciente tem a alta, porque ele realmente atingiu todos os objetivos propostos e ele vai para a vida. Para nós, qualquer coisa que eles consigam ganhar é muito bom. Então a recompensa é diária. Tu conseguir fazer um exercício que o paciente conseguiu fazer um exercício que ele não conseguiu fazer anteriormente, numa outra sessão, e aí tu vê que às vezes a família às vezes não, é sempre, é fundamental. Aí ele vem a outra semana para ti e, nossa, consegue fazer. Então, é equipe, né? A família está inserida nessa equipe, então é gratificante todos os dias. Eu sou muito apaixonada pela TO, assim. Então, eu já tenho um ganho, assim, só do paciente chegar na terapia, assim.
E aí, aos poucos, a gente vai conversando e vai vendo realmente a demanda, né, desse paciente, né? Eu acho que até eu acho super importante nessa questão de reabilitação. E tanto pelas questões, assim, de autonomia, de independência, né? A satisfação em a família trazer assim, olha, ele começou a comer sozinho, ele conseguiu pegar o brinquedo com a outra mão, né? Ele está envolvendo mais a outra mãozinha, ele conseguiu sentar melhor na sala de aula, então ele conseguiu escrever melhor. Então todo esse retorno que a gente tem da família assim é super importante, né? Esse é o maior ganho, assim, né? É a evolução, né? A evolução, o alcance do objetivo, a família feliz, a criança feliz em estar realizando, né? E levar para a sociedade, né? Levar para fora daqui, que é o mais importante, assim, né? Ele vem aqui para fazer reabilitação, mas o uso mesmo vai ser fora, né?